Fala galera, tudo bem? Irã Matias aqui, esse é mais um episódio do nosso podcast, O Nosso Negócio. E hoje eu estou muito feliz em receber alguém aqui que eu tenho admiração, conheço o projeto, a empresa, o propósito. E é uma honra receber aqui hoje a Adriana, diretora do Colégio Cristão Kairos. Adriana, obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui hoje, falar um pouco da sua história, do seu propósito. É uma satisfação ter você aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é novo também, né? Uhum. Espero contribuir e inspirar alguém aí nesse momento. Isso é certeza. Ontem, quando eu, na cerimônia do lápis, inclusive parabéns, que cerimônia linda. Sempre foi assim, Adriana? A cerimônia do lápis, ela faz parte da educação por princípio. Nós não fazemos formatura porque a gente entende que uma educação infantil não está se formando, nem educação infantil, nem Fundamental 1. A formatura é apenas no final do ciclo do 9º ano, né? Mas a gente celebramos todas as vitórias e os encerramentos. Então, a gente entende que educação infantil, quando ela se encerra no Jardim 2, a gente tem que celebrar. Na verdade, tudo que a gente faz na vida, as etapas, tudo que a gente pode ganhar como ter uma vitória, eu acho que a gente tem que celebrar, né? Então, a educação por princípio, ela faz isso. Então, todos os anos é da mesma maneira. Legal, é lógico que a gente vai melhorando, né? Sim, claro, evoluindo. E ontem, a hora que terminou, eu falei com a Lucimar, que ela mora aqui, a minha vizinha, eu falei, olha, amanhã quem vai estar lá gravando com a gente é a Adriana. Ela falou, nossa, a Adriana vai estar lá? Que legal. Olha, sabe, ela falou, você conseguiu levar a Adriana lá? Eu falei, ela vai lá participar com a gente. Você consegue enxergar hoje o tamanho desse projeto que Deus colocou na sua mão, a grandiosidade que ele tem em entrega, em resultado, em propósito? Não, né? Assim, a gente sabe que a gente gera um impacto, principalmente nas crianças. Porque, na verdade, nós somos uma escola, como toda outra escola, temos material didático, temos coordenadoras, diretoras, mas eu sei que tem algo a mais, né? E esse algo a mais é o Senhor Jesus, né? O Cristo. Então, eu sei que nós transformamos vidas. Mas, assim, o impacto, às vezes a gente chega num lugar, às vezes eu falo com as meninas, assim, a gente está conversando, nossa, mas eles falaram isso da escola, nossa, falaram que você... Aí eu falo, a gente não consegue enxergar isso. Para nós é algo, é uma missão mesmo, é um propósito, então a gente não vai pelo tamanho, aquilo, né? A nossa visão é cada vez fazer melhor, atender melhor, mas essa grandiosidade, ela tem que ser, se existe, é para a glória de Deus. Sim, mas é um projeto hoje referência, né? Pelo menos para mim, né? Minhas duas filhas estudam lá, eu sou um profundo admirador. Eu vejo o quanto a Lívia, que já é maior, que tem 5 anos, o quanto ela exala tudo que ela aprende lá. Então isso para mim faz muito sentido. E como começou esse projeto, Adriana? Quando foi o marco zero? Como Deus colocou esse propósito no seu coração? Como que começou tudo isso? Na verdade, eu sou professora há 30 anos, né? E a minha profissão eu sou professora de educação física. E aí eu sou convertida... Eu me converti com 38 anos e antes dessa conversão me deu uma vontade de ter uma escola. Mas Deus não entrega projetos e propósito para Ele se você não estiver preparado. Então vou eu em um processo aí, né? Então houve a conversão e eu era funcionária pública com 2 cargos da rede estadual. Em Suzano mesmo? Eu na verdade eu morava em Itaquera, né? E aí eu tinha um cargo. Aí nós mudamos do nada, é bem aquele versículo, saia da sua casa e da sua parentela. Para a terra que eu te mostrei. Exatamente. E foi assim, eu vim com a minha família, eu vim com o Miguel, que hoje tem 14 anos, ele tinha 1 mês. Nossa. E a gente não conhecia ninguém. Nós construímos uma casa e ali sempre surgiu. E aí o que acontece? Quando eu cheguei em Suzano, os meus meninos já tinham passado por uma escola. Meus meninos não, o meu menino menor, mais velho. E eu admirava aquela escola. Eu achava uma escola acolhedora,
achava uma escola que cuidava da criança e cuidava da família. Quando eu cheguei em Suzano, eu achei dificuldade em encontrar uma escola. Não porque não tivesse escola boa, não é isso. Mas eu achei dificuldade até porque a gente vem de uma região que o PIB, o ticket é menor. E aí e a entrega era maior. Aí que tá. Aí eu vou deixar uma questãozinha aí. Essa semana eu conversei com uma moça, e ela falou assim, eu não sei o que eu quero empreender. Aí eu falei para ela assim, então, a gente não inova, a gente não traz nada novo, mas a gente olha no mercado aquilo que a gente sabe fazer e que quando a gente olha, a gente fala, nossa, eu faria desse jeito. E aí, com a minha experiência de educação, eu olhei e falei, poxa, tá faltando isso, talvez eu faria dessa maneira. Então, foi uma dor minha que eu senti, que eu achei que eu pudesse fazer algo para as outras famílias. E foi aí que a ideia de ter uma escola ficou mais forte, né? Aí eu já estava convertida, já sabia os caminhos do Senhor, mas foi um processo. Porque antes de eu abrir a minha escola, eu fui sócia. De uma outra escola? De uma outra escola. Eu era coordenadora de uma escola estadual. E aí apareceu a oportunidade. E eu creio que que tenha sido a vontade de Deus. Por quê? Eu tinha coisas que eu não sabia na educação. Então, eu entrei nessa escola para entender algumas coisas. E ali foi um período de 6 meses, curto, mas suficiente para eu trilhar alguns caminhos para abrir a escola. Só que quando eu saí dessa sociedade, eu me frustrei e eu falei, nossa, eu não quero mais. E fiquei muito triste porque eu voltei para a sala de aula. Não porque eu voltei para a sala de aula, mas porque é como se eu tivesse, nossa, não deu certo. Frustrada. E aí o meu esposo falou assim, não, mas é o seu sonho, vamos fazer isso. E foi quando ele passou num concurso público e ele entrou no estado e ele foi ao banco e tinha um valor lá de empréstimo consignado. Ele falou, tem X, vamos abrir essa escola. Aí ele pegou esse dinheiro e me emprestou e nós começamos eu deixei a sociedade em maio. Em junho, a gente já estávamos procurando uma casa. Só que Deus me deu uma visão muito clara onde deveria ser a escola. Até a rua. E durante 30 dias eu percorri as imobiliárias de Suzano. E a primeira que eu fui não me atendeu. Engraçado que a primeira que eu fui foi a última. E a última que tinha casa no local que eu queria. E eu lembro que ela falou, mas acabou de surgir uma casa. Aí eu falei, me mostra. Aí eu parei na frente da casa, eu senti algo, eu falei, nossa, é essa. Aqui. Só que a casa, só quem via uma escola era eu. Então foi aí que começou, era uma casa de 300 metros quadrados, onde nós entramos com uma pintura ali a gente já sofreu a primeira batalha. Porque eu aluguei a casa, no dia que eu entrei para pintar, coloquei todas as tintas, a vizinha chegou e falou assim, nós não queremos uma escola aqui. Porque ela declarou já crescimento. Porque ela falou assim, você não pode vir para cá, porque daqui a pouco vai ficar acumulado de van, carro na porta da minha casa, vai ficar uma bagunça, porque vai ficar cheio. Ela já declarou o crescimento da escola, sem ela saber. Já falou ali? E ali naquele momento, nós não fizemos mais nada, nós saímos, porque na verdade ela é parente da dona da casa. Então ela falou, eles não concordam. Aí eu falei, peraí. Aí eu peguei, saí, liguei para a imobiliária falou, não, tá tudo certo. Mas antes de falar com a imobiliária, nós nos juntamos na cozinha de casa e oramos. E colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, é a sua vontade realmente? E aí houve a liberação, nós pintamos com cal toda, porque eu não tinha dinheiro. Então a gente fez aquele investimento, mas com muita economia. O Robson fez todos tudo com o dinheiro do empréstimo consignado. Ele fez bancos, mesinhas, tudo de pallets. E pintou de laranja e verde. Aí tem uma questão, por que laranja e verde? Um dia no culto, eu queria a cor do colégio vermelha e azul. Essa era a minha vontade.
mas era a minha vontade. Só que um dia eu estava orando e eu via as crianças entrando de laranja e verde. Onde você passa, você vê um laranja e verde, você acha que é quem? Entendeu? Aqui no meu condomínio sempre tem um correndo pra lá e pra cá, a gente sempre sabe. Então, existe um propósito. Por que o laranja e verde? O vermelho e o azul, ele é mais comum. Mas o incomum é o que salta aos olhos, né? Então, às vezes, eles não gostam muito, principalmente os adolescentes. Depois eles se acostumam e vestem a camisa, eles amam Kairos, assim, de usar a roupa. Então, por isso que... E aí ele pintou os pallets de verde, laranja. E aí tinha uma escola pronta, onde a gente inaugurou dia 14 de julho de 2014. Para que idade você começou? Era educação infantil. Educação infantil. Mas me pergunta assim, como que você fez? Não fiz, filho. Abri a porta, pus uma faixa, Escola de Educação Infantil Kairos. E aí ficou eu e a Isabela. Sabe quem é a Isabela? A Isabela é minha diretora administrativa. E tínhamos um sofá branco, todo rasgado, mas a gente colocava um pano assim, laranja, tudo com muito capricho, muito limpo, com excelência. O mal das pessoas é que ela acha que ela tem que começar grande. Tudo perfeito, tudo nas melhores condições. Se você não pôr o pé, se você não começar... E aí foi naquele momento que a gente abriu a escola, em julho. Eu lembro que era a Copa do Mundo e o Robson fazendo os móveis. E foi uma vibração. Ali eu me afastei pela 202 no estado. 202 é um afastamento que você não tem remuneração. Então só ele ficou trabalhando e recebendo. E eu fui. E você mergulhou? Mergulhei. E durante 2 anos, né, esse afastamento, sem receber nada. E aí a gente sentava no sofá e tocava campainha. O que era? Currículo. Quando aparecia alguém... Para ver matrícula, essas coisas. Aí eu me dedicava em vender. Inclusive a Paloma, que está aqui, foi uma das primeiras mães minha. O filho dela começou com 9 meses, né, Paulo? 1 ano. E aí quando a gente chegava a pessoa, a gente, nossa... Eu lembro que a gente tinha um sonho, né? Que coisa legal. Imagina você tá lá e a expectativa de alguém chamar. E aí você começar com 0 aluno. 0. Não tinha um. Para não dizer que não tinha aluno, tinha o meu sobrinho Gabriel, que hoje está no 9º ano. E ele fazia educação infantil em uma outra escola, ou ele não fazia, não lembro muito bem, mas ele ficava na escola com a gente. Então ele estava lá, porque ele era irmão da Isabela. Então ele ficava porque a mãe dele trabalhava. E tocava campainha, a gente atendia. E o engraçado é que eu tinha a privada, e a privada era normal. Essa privada é normal. Só que aí era uma escola de educação infantil. Aí a mãe falava assim, nossa, mas mãe, fica tranquila que a gente está preparando uma nova reforma, vai montar tal. Até hoje eu tenho mãe que fala assim, nossa, a gente via a privada que você falava. Então, o seu sonho, a sua visão, a gente comprou. Hoje a criança está comigo começou pequenininho e está comigo até agora, né? Hoje está indo para um 5º ano. Esse seria o segmento de quando eu abri, a criança estar no 5º ano mesmo. E se hoje eu crescesse naturalmente, eu estaria com criança que começou comigo até o 5º ano. Só que a gente não cresceu naturalmente, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Então foi um sobrenatural. Então assim, aí eu vendia aquilo pro pai. Eu falava, olha, essa é privada, aqui é a mesa. Aí teve uma mãe que tinha um pallet e tinha uns colchonetezinhos que era para eles dormirem. Ela falou assim, eu queria saber se você colocaria o seu filho nessa cama para dormir. Aquilo doeu em mim. Eu imagino. Aí eu falei assim, foi feito com muito amor e carinho. Mas se não serve para o seu filho, eu sinto muito. A gente vai tentar melhorar. Ela foi embora. E aí virou o ano. E aí, isso a gente foi engolindo Isso mexeu com a sua cabeça de alguma forma? Eu sempre pensei, sempre melhorar. Nunca... Mas eu fiquei triste. Sim, claro. Porque eu achava bom. Aos olhos dela não era bom. Porque ela estava numa escola... Existia muito preconceito. Porque eu estava num bairro... E, não, as escolas do centro são melhores.
A gente podia fazer o que fosse, as escolas do centro são melhores. Muita comparação. Nossa, mas a escola do centro, uma vez eu atendi uma mãe, mas a escola do centro é X. E você está cobrando. Eu falei assim, então, mãe, existe um valor. Não tem a questão de preço. Mas fique à vontade. Sim. Né? Porque a demanda está aí, né? Você tem várias escolas. Só que eu também tenho o valor. Claro, o valor não tem nem relação com o preço, o valor é a percepção de entrega. Mas no começo, quando você não é conhecido, quando você não tem know-how, você não tem resultado, é difícil. É muito difícil. Aí entrou uma aluna, inclusive ela está comigo ainda hoje, a minha primeira aluna. Depois, naquele mês, até outubro eu tinha apenas 3 alunos. E eu lembro que a gente tinha um pátio, não é um pátio, tipo um quintal, assim. E eu estava varrendo aquele dia, eu segurei na vassoura, assim, falei, Deus, eu não tenho mais força. Será que... Porque como eu tinha saído da sociedade e aberto a minha escola, eu falei, será que não é algo do meu coração? Que eu quero provar que eu posso? Será que eu fiz com o consentimento de Deus? Será que era a vontade de Deus ou era apenas a minha vontade e uma questão de vaidade? Porque tem isso. Claro. Aí eu coloquei nas mãos de Deus. Ali naquela hora eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, eu não tenho mais força e se não for da sua vontade, vamos fechar agora. Mas se for da sua vontade, Senhor, vamos nos impulsionar esse negócio. Abre as portas. Com 3 alunos? Com 3 alunos. Já com 3 meses. Nossa. Com a Isabela sem receber um 0. Meu marido mantendo, com aluguel rolando. Aí, naquele meio tempo, uma avó de um dos alunos, ela foi falar comigo e ela falou assim, Adriana, deu... Aí foi a chave. A virada de chave. Foi das viradas de chave. Ela falou assim, Adriana, Deus manda te dizer que este lugar é dele. E que você consagre esse lugar para ele todos os dias. Ali eu entendi que nascia uma escola cristã. E aí todo dia a gente orava. Inclusive, hoje, todos os dias eu oro consagrando a escola, os colaboradores, os alunos, todos os dias, os pais, para que dê graça, né? E naquele dia eu orei e Deus falou comigo. E eu falei, nossa. Dali para frente, entraram mais alunos. Nós ficamos com 10 alunos até dezembro. E o que aconteceu? Em uma matrícula, entrou uma aluna, uma mãe, e ela falou para mim assim, ao sair, virou para trás, bem na porta, mas aqui vai ficar pequeno. Aí eu falei, eu sei que vai ficar pequeno. Tanto que eu estou vendendo a minha casa. A minha casa, que é em tal lugar. Ela, onde que é a sua casa? Eu falei, em tal lugar, tal. Ela falou assim, nossa, eu tô querendo comprar uma casa, deixa eu ir lá visitar. Ela foi visitar a casa. Antes disso, eu falei pro meu marido, a gente precisa ampliar a escola, porque ela vai crescer, a gente precisa fazer um terreno e tal. Aí ele falou assim, nossa, mas a gente vai vender nossa casa. Eu falei, ele falou, não, pensei que a gente ia quitar as dívidas. Eu falei, não, a gente vai vender para... E aí eu coloquei em prova Deus. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, eu vou vender essa casa até dezembro. Então era é como se eu tivesse uma confirmação, né? E aí essa mulher entrou mais ou menos em final de outubro para novembro. Ela olhou a casa. Aí ela foi em casa, ela olhou a casa no final de semana. Ela era noiva de um senhor. E aí, naquele momento, ela olhou, ela ficou impressionada com a casa. Na verdade, não tinha nada demais a casa. Era uma casa que não tinha... Eu não conseguia fazer um acabamento, não conseguia subir. Tudo tinha um propósito, porque eu colocava todas as minhas expectativas na casa quando a gente mudou para Suzano e não tinha nada de propósito na casa. Ela tinha um propósito, vender para gerar o terreno do colégio. E ela comprou a casa. E no dia 23, ela deu a primeira entrada de dezembro da casa. E em janeiro nós compramos o terreno da unidade da Casa Branca. Aí virou 2015. Eu lembro que dia 2 de janeiro a gente voltou. Eu voltei, quando eu parei na porta,
Aí com esse dinheiro que ela deu entrada, a gente falou, nossa, vamos dar uma melhorada na escola. A gente já começou a pintar com tinta, não com cal. Aí já foi melhorando, já foi comprando umas mesas, já tinha uma mulher no portão para fazer a matrícula. Aí ali já foi uma. Eu lembro que de janeiro para fevereiro eu fui para 45 alunos. Nossa. Uma loucura. Não era empreendedora, não sabia lidar com colaborador. Mas foi dado conta, entendeu? Mas ali começou o crescimento, eu entendi. E aí a gente já tinha comprado o terreno e ficamos ali. E passamos 2015, foi quando você entrou, né? Aí em 2015 a Paloma entrou, a casa era cheirosa de limpeza, nossa, de comida. Ali eu cozinhava. Você? Durante o primeiro ano, eu limpava. Mas eu tinha as professoras para cuidar dos alunos. Mas eu fazia eu parava às vezes as coisas para ir atender um pai. Eu fazia o almoço, até mais ou menos abril, maio, eu fiquei dessa maneira. Aí eu contratei uma pessoa para fazer comida. E mesmo assim, aí depois eu fui colocando uma pessoa e fiquei só na gestão. E mesmo assim na gestão eu fazia tudo. Cuidava de criança, fazia isso, trocava. E eram quase 14 horas na escola. Até hoje eu entro muito cedo e saio tarde, né? Hoje eu já tenho um horário menor, eu saio 5h30, 6 horas, mas 7h10, 7h15 eu já estou na escola, todos os dias. Tirando o dia de eventos que a gente vai mais, né? Uhum. Mas hoje eu tenho pessoas que me ajudam mais, né? Na verdade elas fazem tudo, eu não faço nada. Legal, porque na sua história você vai vendo Deus providenciando tudo, né? Eu lembro que o pastor da igreja que eu fui por muitos anos estava fazendo uma igreja no Peru. E ele foi lá conhecer e ele chegava lá e Deus preparava o material da obra no dia, Adriana. Ele chegava, alguém ia lá e doava todo dia um pouquinho de cimento, um pouquinho de bloco. Ele falava, como vocês conseguem? Terminou, todo mundo ia embora, dia seguinte voltava, tava lá alguém preparando, alguém deixando aquele... E é parecido com a sua história, você foi aos poucos levando e Deus foi te dando condição, colocando para você seguir em frente. Eu digo assim, que a gente vai vivendo um dia de cada vez, né? Aí nesse 2015 a gente ficou trabalhando muito, cuidando, né? Aí quando chegou em 2016, que 2016 teve uma crise no Brasil, né? E ao invés de eu crescer, eu mantive os alunos. Uhum. Eu lembro que entrou uma mãe e falou assim, eu falei, nossa, eu vou construir, mas está difícil. Ela falou assim, então, mas Deus tem propósito. Se você tiver 100 alunos, não é a mão de Deus. Será a mão de Deus com esse número de alunos que você tem. Que era os 45. Eu lembro que nesse percurso aí eu perdi 9 alunos de uma vez. Foi crise mesmo. Aí ali naquele momento eu não murmurei. Eu falei assim, se tá saindo é porque Deus permitiu. Eu não vou mandar ninguém embora, vai dar tudo certo. Você tinha 45 alunos nessa época? 45 alunos. Então foi 20%. Exatamente. Uma quantia considerável. Aí, em 2016, na primeira reunião de pais, eu lancei a inauguração da escola da Casa Branca. Uhum. Eu lembro que na reunião eu falei assim, olha, dia 6 de janeiro de 2017 estaremos inaugurando. Dia 6 de janeiro, eu pus data. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente colocar datas no nosso sonho. Uhum. Porque senão a gente vai esquecendo e vai Ficou empurrando. muito solto, né? Então eu pus data. Só que, quando eu falei isso, só tinha um terreno. Eu não tinha nem dinheiro. E aí eu falei, em abril eu chamei um pedreiro. Aí ele começou, a gente fez um contrato, eu tinha um carro, eu dei o carro para ele. Então tudo que eu tinha eu fui dando. De carro, já tinha ido a casa, tudo que tinha no banco. Aí eu lembro que chegou um certo, mais ou menos na minha cintura, a construção. Eu falei para ele, de manhã, não mexe mais com a obra, porque eu não tenho mais dinheiro. Aí chegou a tarde, eu falei, não, vai. Deus vai prover. Algo no meu coração não para, que eu vou prover. Legal.
E aí Deus proveu, trouxe uma pessoa que me contribuiu, um amigo, contribuiu no auxílio da gestão, assim, como faz isso, como faz aquilo. E aí foi me dando mais força, direcionamento, me auxiliou também financeiramente. Legal. Né? Uma coisa que ninguém me ajudou, o banco não auxiliava, ele me auxiliou, e aí a gente construiu e inauguramos dia 6 de janeiro. Aí tem muita história no meio disso. Mas resumindo, aí nós inauguramos em janeiro com a educação infantil. Continuamos com a educação infantil. E ali a gente mudou, só que é engraçado, né? Sempre pra gente dar um passo, existe um tempo de expulsão. Eu pensava assim, eu vou deixar a educação infantil aqui nessa casa e vou manter lá com fundamental. Mas o cara da casa não queria mais eu. Daquela primeira. Aí só me impulsionou para eu fazer melhor e ampliar, entendeu? Então sempre há uma expulsão. A mesma coisa aconteceu. Eu tinha na Casa Branca 2 escolas, uma da educação infantil e um do Fundamental 1. O da educação infantil queria casa. Ali foi a chave eu falar, não, já que eu tenho que... Ou eu comprava aquilo ali, ou eu fazia outra coisa. Aí foi quando houve a oportunidade de ir para 9 de julho. Então sempre vai ter uma expulsão, alguma coisa, porque às vezes você não entende que Deus quer algo maior, que Deus quer algo melhor para você, porque para mim eu ia nascer na Casa Branca e morrer na Casa Branca. Vamos pro céu. Imagina, Deus me colocou aqui porque tem um propósito. Sempre, quantas vezes eu falei? Eu falei, meu Deus. Aí, de repente, cai a escola da Casa Branca, da 9 de julho também, a outra... Você construiu do zero também, não foi? Então, a da 9 de julho, ela não é minha. Aí, com os negócios, quando você vai começando a entender de negócio, quando você vai entendendo que o que vale a pena hoje, para mim, eu não estou falando que é receita de bolo, tá? Claro, claro. Hoje, para mim, para minha expansão, ter um negócio no qual eu só administro, que eu não preciso investir, é melhor. Eu concordo. Tá entendendo? Eu concordo. Por quê? Eu não vou me descapitalizar. Eu concordo 100%. Entendeu? Então, assim, foi uma virada. Porque se eu tivesse essa cabeça lá atrás, eu não teria ter gasto todo aquele no investimento. Porque na hora da expansão eu não tinha para onde crescer. E aí eu estava com um prédio, mas Deus é tão bom que Ele falou para mim assim, você vai descer para 9 de julho e você vai fechar durante 6 meses a escola da Casa Branca. Ficou fechada. Muita gente foi me procurar para alugar. E Deus falou, você não se mova de maneira nenhuma. Até bater a prefeitura lá e falar, eu quero comprar esse prédio. E aconteceu isso? E aconteceu isso. Ficamos 6 meses, né, Paulo? Do dia que eu saí até eu vender, eu nunca mais desci subir lá. Porque assim, o que acontece com muitas pessoas, elas são muito apegadas às coisas. Eu não sou apegada às coisas, eu sou apegada a pessoas. Sim. Até pessoas, porque pessoas que eu digo do meu... Seu convívio, do seu... convívio, sim. mas até colaborador, chegou o tempo dele. Não dá mais, amém, vai voar. Né? Mas, por exemplo... É um ciclo, né? É um ciclo. Mas, por exemplo, há coisas... Eu sempre falo pro Robson, que é o meu esposo, não se apega. Porque se esse negócio tiver que entrar no negócio, ele vai entrar. Porque eu sei que Deus, se Ele dá alguma coisa pra gente, é por algum objetivo, por algum propósito. Então, ali, eu escutei a voz de Deus, saí de um negócio que era meu, pro negócio que não é meu. Sim, é seu, mas... Mas e se eu expandir? Pra onde que eu ia? Eu não tinha mais. E se a escola precisasse movimentar? Hoje eu tenho um movimento maior ali no centro. Eu impactei muito mais famílias. Sim. Eu dobrei de tamanho quando eu fui para 9 de julho. Eu fui com 400 e poucos alunos, eu dobrei para 824. Hoje tem 824 alunos? Hoje não. Hoje tem mais de 1.200 alunos. Nossa, que legal. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Mas aí o pessoal pergunta, como? Primeiro, Deus. Porque o que eu falei lá no começo, nós somos uma escola, certo? Quantas escolas tem, Suzana? Nossa. Todas elas com o mesmo... cada uma com o seu propósito. Claro, claro. Com as mesmas dores. Porque ser gestor não é fácil. Cada um com a sua linha, com o seu material didático, com o seu coordenador.
Então, o que tem diferente em nós? Ela não tem diferente, ela tem a primícia, que é Deus. Então, tudo que acontece lá, 99,9% é Deus. O restante é o nosso trabalho, é a nossa força, é aquilo que Ele dá, a motivação para que a gente faça. Você sofreu alguma resistência por ser um colégio cristão Sempre. em algum momento? Sempre. Na primeira autorização, ela não ia autorizar. Por ser um colégio cristão? Não por isso. Não declaradamente. né? Mas, na verdade, assim, porque faltava muita coisa ainda, né? Eu acho que, na verdade, não é por isso. Você vem do nada. Aí você começa a aparecer. E existe aquela questão. Você começa a dar um resultado. E aí nós ficamos como uma escola já especializada. Uma educação por princípio. Então, você já tem um nicho diferente das outras. Sim. Isso é muito interessante, sabe? Porque quando você tem um negócio, você também tem que ser especialista em algo. Claro. Não adianta você só ter um negócio. Mas o que você entrega de diferente? O que você faz que a outra pessoa não faz? Ou que você está suprindo uma necessidade de uma pessoa naquilo específico? Por exemplo, quando você foi para a nossa escola, tinha várias outras. Sim. Aí eu te faço uma pergunta. Por que a nossa escola? Eu vou te falar como foi. Eu visitei umas 3, 4 escolas. E a gente já começou a procurar a escola enviesado com o Kairos. E eu fui e vi uma escola grande, Suzano, e eu achei aquela escola muito profissional. Muito profissional de imaginar minha filha tendo que ficar batendo continência, assim. Isso me incomodou. E aí eu fui em uma outra, eu achei muito tranquila. E eu achei o Kairos, o equilíbrio das duas. Eu achei o Kairos uma escola leve e uma escola profissional. Porque você conhece a árvore pelos frutos. Então, se você vai lá, você é bem atendido pelo profissional que te atende. Você tem alguém que se importa da forma com que ela fala com você. Você tem alguém que te direciona da forma correta. É o que eu sempre falo com você. Você tem uma cultura muito forte. Então, quando você vai, você fala assim, você percebe o jeito que os funcionários são tratados, é do jeito que a minha filha vai ser tratada. Então, isso foi decisivo para mim. E o Gui trabalha lá também, né? Ele era da mesma igreja que ele, aí eu até falei. Você é da mesma igreja que ele? Eu fui por muitos anos da Semear, fui tesoureiro lá por legal. muitos anos. Legal. E hoje eu vou na igreja bíblica aqui em Mogi, do Leandro Tarracá. E para mim foi esse equilíbrio. Lógico, a minha família ela é cristã, e como eu disse, a gente já começou inclinado aí pro Kairos, mas eu consegui sentir a cultura de você ter lá funcionários bem acolhidos, funcionários que te tratam bem, são funcionários que tratam bem também. Então foi esse fator decisivo para mim na escolha do Kairos. Então, aí tem isso, porque se tem muitas, por que vai? Tem que ter uma diferença. Nós não somos perfeitos, graças a Deus. Graças a Deus. Porque isso nos faz buscar cada vez mais melhorias, né? A gente escuta bastante o pai. Vai ter pai que ele sai insatisfeito. Como todo lugar, né? Eu não vou 100%, seria maravilhoso se a gente satisfazesse 100% o nosso cliente. Mas você não vai fazer isso na vida da gente. E seria um erro muito grande meu se eu quisesse, como se diz, que as pessoas validassem 100% o meu negócio. Porque cada um vai ter um sentimento. O que eu sempre busco é saber por qual motivo. Porque às vezes é um motivo que a gente errou. Sim, e é um feedback, exatamente, né, que você e eu posso melhorar, né? Porque o que acontece? A escola é feita de pessoas. E pessoas são falhas. Sim. Entendeu? Então, por mais que eu tenha uma visão de 100% de excelência, talvez não entregue 100%. Às vezes está desconectado, né? Eu tenho muitos colaboradores. Hoje eu tenho uma equipe muito fechada, muito boa, né? Mas assim, como que vai ser? Como você gerencia tudo isso? Então, hoje eu tenho 3 diretoras, né? Que é a Paloma, a Isabela, cada uma cuida de um departamento. Então, a Paloma trabalha com operacional, a Isabela com toda a parte administrativa e a Danusa
com a parte pedagógica. Além dela, ela tem as coordenadoras e é muito próximo, né? Eu tenho um departamento pessoal, eu tenho um RH, então eu busco cuidar desse colaborador. Por quê? Esse colaborador, ele é o que faz a escola, são pessoas. E eu não sabia isso. Tinha que dar certo. No começo eu tinha que dar certo. Eu era bem difícil de lidar. Eu ainda sou muito resistente a algumas coisas, mas assim, eu tenho entendido 100% que são pessoas. Então é lógico que a gente vai trabalhando, vai dando os feedbacks. Hoje eu entendo, antes a gente trabalhava com feedback, vem cá que você vai sentar aqui, vou falar o positivo e negativo. Hoje não. Hoje o positivo tem que ser, eu sempre trabalho com a minha equipe, sempre você tem que pontuar que essa pessoa está indo bem, está falando no corredor, em algum momento ela tem que se sentir que ela está sendo validada, e também tem que ser cirúrgica na hora que você que está errando. Então assim, errou, aconteceu isso, vamos melhorar. Corrige a rota. Na hora. Não é amanhã e vamos esperar. Não, é na hora. Então, cada vez eu estou melhorando esse processo, entendeu? Acolhendo e dando todo esse processo. Errou agora, acertou, errou. Para a gente, é um funil, né? É um funil, porque se a gente não cuidar do colaborador, se esse colaborador ele não entender que... Eu escutei esse final de semana algo que foi muito impactante em mim. Se você contrata por proposta, ela vai estar sempre com você por uma proposta. Mas se você contrata por um propósito, ele vai viver o propósito com você. Exatamente. Isso é muito forte. Então, se a pessoa ela vem por uma proposta de salário, eu vou crescer, tá tudo bem. Mas ela sempre vai querer ser estimulada por isso. Mas quando alguém vem por um propósito, ela vai ser muito estimulada por esse propósito. Então, eu sempre sou muito transparente na minha visão. Se você, como pai, já entende a minha visão, imagina o meu colaborador que eu estou ali, falando para ele, gente, existe um propósito. O propósito não tem a ver com a gente, tem a ver com essa criança. O principal é que ela entenda quem é Jesus. Mas a gente não pode esquecer a raiz do que a gente veio, que é ser um colégio. Então, a gente tem que entregar um pedagógico muito bom. Então, alinhar as duas coisas, ela é bem importante. Então, a pessoa, não adianta, ele é cobrado, ele é alinhado. Às vezes eu sinto que as pessoas, ela quer o trabalho, ela quer estar lá, mas ela não quer viver isso, mas ela não quer a responsabilidade, o posicionamento que ela tem que ter. Então eu tenho colaborador de quando eu abri, vários, e que se permanece ao longo do tempo. Eu tenho outros que entram e me deixam na mão depois de 3 meses. Isso é muito difícil, muito ruim. Muito ruim. E eu também sou assim, eu demoro para contratar, mas eu mando embora rápido. É um princípio fundamental, né? Mando embora. Eu tenho os 3 meses ali, aí as meninas falam, nossa, mas não dá. Manda embora. Mas você tem a facilidade de ter um propósito muito claro, né? Então, nesses 3 meses, eu acredito que você tenha mais facilidade de identificar quem se encaixa com o perfil, com os princípios que a escola tem muito bem determinado e quem não tem. Então, ali você já consegue peneirar e ver quem fica e quem não fica. O colégio, ele tem um ambiente bom, né? Mas é um ambiente que a gente trabalha muito forte, né? As meninas... A Danusa, por exemplo, no pedagógico, ela pega no pé, ela quer alinhado, tem todo um processo. E aí a gente recebe muito assim, eu sonho em trabalhar nessa escola. Amém, eu fico feliz. Né? Só que assim, todo lugar tem um processo. As pessoas, elas olham aonde elas querem estar. Mas elas não sabem, elas não querem viver o processo para estar ali, né? Esses dias eu peguei uma colaboradora, na verdade é uma mãe, e ela queria estar num lugar. Mas pelo momento que ela estava passando, eu falei, esse lugar eu não tenho, eu tenho esse. Ela falou, eu vou viver o processo. Eu vou viver o processo. Porque eu sei onde eu quero chegar. E ela está vivendo o processo, viu? E ela vai chegar onde ela quer. Mas não é porque a gente coloca, é porque é dolorido, porque você é cobrado, você quer... Porque eu preciso entregar. Eu preciso entregar porque é fato, é um princípio. Primeiro porque eu preciso entregar
porque eu tenho que ser excelente. Eu preciso ser bom naquilo. Isso Claro. é todo lugar. Não sou eu, o Colégio Cristão Cairola. Mas é todo lugar. A gente vai conseguir 100%? Não. Mas a gente tem que ir à busca. E isso você vai ter que... O profissional, ele vai ter que querer buscar um aprendizado constante. Sim. Uma melhoria constante. O que eu posso fazer além e além, né? E muitas pessoas não querem ter essa cobrança. Ela quer né? Como fala, os louros da vitória. Sim. Mas Só não que é o quer. pódio, né? É o pódio. Mas é um processo. Quando eu comecei com a escola 0 aluno, eu não imaginava. Eu sabia que ela ia ser grande. Mas eu não imagino como que ela vai ser. Porque o que ela é hoje ainda é pequeno para aquilo que Deus tem para ela. Então, assim, mas é muita ambição. A ambição, ela não tem a ver com ganância. Sim, concordo. Entendeu? Ela não tem a ver com ganância, mas ambição. Eu não posso parar aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a habilidade que Deus colocou nas nossas mãos, penso exatamente igual. e limitar isso porque tá tudo bem. Não, eu tenho que ter ambição para quê? Por quê? Porque quantas famílias podem ser beneficiadas? Eu vou te dar um exemplo. Esse final de semana eu tive um grupo de alunos, adolescentes, que desceram as águas, porque tem muitos ali que aprenderam a conhecer Jesus através do colégio. Tem criança que não sabe quem é Jesus. Né? E outra, agora eu vou te falar, eu encontrei um aluno que ontem lá, a mãe foi falar, olha, a semente foi plantada, ele está hoje na ETEC, e ele está evangelizando os alunos da ETEC. Além disso, o pedagógico, eu tenho aluno hoje que está passando nas federais, na ETEC, né? Por quê? Porque está sendo sementes plantadas no pedagógico também. Então, eu não posso barrar e limitar o crescimento do colégio, porque está tudo bem para mim. Eu nunca imaginava viver o que eu vivo, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com as outras pessoas. O que eu vejo de muito empreendedor é que ele quer o que tem a ver com ele. Ai, quanto que eu vou ganhar, o que eu vou trocar, o que é minha casa. Isso é uma consequência. É uma consequência. A gente tem que pensar o quanto eu estou transformando outras vidas. Eu vejo muitas famílias chegarem na escola pedindo socorro. Porque o mundo está aí tragando as nossas crianças. Foi o que eu falei ontem. E nós temos aí uma geração de criança que vai avivar esse país. Eu lembro você falando. Vai avivar, né? Então, o que eu estou contribuindo com isso? Eu sei que a nossa escola está contribuindo para o avivamento dessas crianças. Avivamento como conhecer Jesus. Trabalhar com princípios. Porque, assim, ele pode ser o que ele quiser. O que ele não pode é quebrar princípios. Né? E hoje a gente vê um monte de adultos que fala que não tem sucesso. Por quê? Por que você não tem sucesso? Independente da sua religião, a gente não está falando de religião. Sim. A gente está falando aí de um adulto que ele não se dá bem porque ele vai quebrando princípios. E princípios, ele faz parte da sua vida. Então, se você cria uma criança que ela fala a verdade, que ela consegue entender quem são soberanos sobre a vida dela, que ela consegue ter caráter, você vai ter um adulto, um jovem com sucesso. O primeiro podcast que eu gravei aqui foi com a Lívia, a minha filha mais velha, né? E ela tem uma piada que ela conta, a piada do requeijão, né? Ela fala, quem é o rei dos queijos? Ela fala, requeijão. Aí eu falei, filha, como que é a piada que você queria contar aqui pra gente? Ela falou assim, eu não lembro, papai. Eu falei, e agora? Ela falou, a tia me ensinou a orar quando a gente não lembra de algum. A gente orou no podcast e lembrou da piada, não foi isso? Ela aprendeu lá. Então, são princípios que eles não vão esquecer. Entendeu? Então, assim, eu sei que eu contribuo de uma maneira, mas tem toda uma equipe, mas mais ainda, Deus tem se agradado, eu creio nisso. Daquilo que a gente vai... E aí, quando a gente tem, porque todo mundo tem uma retaliação, quando você fez aquela pergunta, você teve resistência? Sempre. Primeiro porque, né, estamos vivendo no mundo espiritual. Sim. A gente não pode naturalizar aquilo que não é natural. Se eu oro todos os dias antes de começar uma aula,
Se eu entrego uma palavra, se eu tenho mudado uma trajetória espiritual na vida de uma criança, você acha que eu não vou ter uma retaliação espiritual? Sim, com certeza. Porque sobre pessoas, não tem a ver sobre pessoas, tem a ver com o mundo espiritual. Então, o que a gente tem que fazer? Eu entendo assim, se está acontecendo, é porque realmente estamos avançando. Está no caminho. Estou no caminho. Se eu não estivesse mexendo com ninguém, com nada, aí eu ia, meu Deus, estou com um probleminha aí. Se eu não estou mexendo, não estou fazendo razão. algo, né, que está movendo aí uma galera aí que é o que a gente espera, né? Sim, sim. E quais são os próximos passos, Adriana? Então, os próximos passos são abrir a nova unidade. Que você não falou ainda onde é, né? Ela vai ser ali bem perto da escola. Bem perto da escola. Bem perto da escola. E a gente vai ser do Fundamental 2 ao ensino médio. Uhum. Nós vamos melhorar a educação infantil do colégio. Então, a gente vai fazer vai fazer uma adaptação, já compramos algumas coisas, mas isso vai entrar apenas quando nós mudarmos com o Fundamental 2, para poder implantar isso. E o próximo passo eu posso falar só até aí. Vai ter que botar para contar as novidades. Eu acredito que assim, isso é para todo empreendedor. Você não pode limitar o tamanho da sua empresa, Claro. O tamanho do seu negócio, o tamanho dos seus sonhos, porque você acha que está tudo bem. Entendeu? Então você tem que... Você falou de ambição e eu estou rodando empresa sempre. E o que eu penso é assim. Existe um buraco, Adriano. Existe um buraco dentro de um projeto, dentro de um ramo, dentro de um nicho. Ele vai ser preenchido pelo bom, pelo mediano ou pelo horrível. E se você não pega um projeto que você tem grandioso, que impacta vidas, e você não permite que esse crescimento aconteça, alguém ruim faz. E aí um trabalho excelente que você faz deixa de ser feito e pessoas deixam de ser atingidas, e são atingidas por pessoas assim que não têm um propósito. Isso desde vender pão até uma escola. Então, para mim, dentro daquilo que você falou, vai muito além de um projeto só de ambição. Um projeto realmente de propósito. Exatamente. E de não permitir que as coisas aconteçam de qualquer forma. E aí eu falo mais para você. Se você não for... Eu vou falar muito uma questão espiritual de Deus. Se você não... Porque Deus não precisa de você. Deus é Deus. Entendeu? Ele não precisa. Se ele coloca um projeto em você, é porque ele viu que ele se agradou de você. Porque Deus nos dá a graça. Ele nos agracia, de graça. Né? A graça é de graça. Sim, sim. E aí você limita, o que ele vai fazer? Peraí, mas eu vou continuar com você ou sem você. Eu queria A minha você. obra não para, né? Eu queria você, mas se você não quer ir, peraí que eu vou colocar outras pessoas. E a mesma coisa eu vejo, assim, às vezes Deus, ele é igual Saul, né? Por que Saul saiu? Porque ele desviou os caminhos do Aí o Senhor. que Deus fez? Levantou Davi. Sempre ele vai fazer isso. Se você não andar correto, se você não fizer da forma que ele deseja, se você não obedecer, ele só faz assim, ele troca você por outro. Igual eu fiz. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado Sim. com os princípios. Uma empresa, ela tem que tomar muito cuidado com aquilo que ela fala, que ela vende, né? Então, e uma pessoa, porque se ele faz isso. Ah, mas como troca? Porque você mesmo, na verdade, não é nem ele. Você mesmo se coloca numa brecha que você está dando motivo para que outra pessoa entre no seu lugar com muito mais potencial, com princípios, e aí, consequentemente, Deus abençoa e cresce. Sim. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito, muito importante, que eu levo muito. Se eu não for, Deus vai mandar outro. Se eu não fizer, Deus vai fazer. Por exemplo, se eu não abrir a outra escola, hoje eu não tenho mais vagas. As minhas vagas estão limitadas. Então, praticamente as minhas rematrículas, a gente já atingiu 90%. É grande isso. Sim, É muito. E as vagas que a gente tem já praticamente foram distribuídas. A gente tem algumas vagas aí ainda. Nossa. Mas, né,
Estamos aí. E a procura continua. A procura continua. Tá com lista de espera, tudo. Tem algumas turmas que estamos, por exemplo, a turma do 6º ano a gente já não tem mais no período da manhã. O que mais, Paloma? Acho que mais quinto, terceiro. Primeiro no ano do ensino médio eu não tenho mais vagas. Então, assim, são coisas que nem a gente acredita. Então, eu vou barrar? Então, se eu tivesse na Casa Branca, talvez eu não estaria do jeito que eu estou. Então, Deus, ele te mostra ele te dá uma visão e ele vai aprimorando, ele vai te capacitando e você vai pessoas. Eu acredito que é isso que o empresário ele tem que ter esse... Né, quando que eu avanço? Porque existe um tempo, tem um time, né? Não, agora está na hora de eu dar um passo maior, dar um passo, lógico, você não vai fazer uma loucura, você não vai andar... Por isso que precisa de aconselhamento, de mentoria, o que você faz, né? Eu fui buscar bastante isso, tenho buscado, porque a gente não sabe, né? Eu era professora, na verdade sou professora, vim para esse ramo, você precisa melhorar. Então, se você precisa vender, eu vejo aí muitas empresas que abrem com muito sonho, mas não sabem vender. Se não vender, não tem por onde ir. Se você não vender, você não tem por onde ir. Então, hoje mesmo, a gente já teve um alinhamento, tem essas vagas, elas têm que ser vendidas. Como que vai ser? Sim. Tem umas turmas que não tem vaga, mas e essas? Então, a gente tem que dar valor para o cliente que está vindo, porque se eu não der, quem que vai dar? Alguém que não tem... Entendeu? Uhum. Então, a pessoa abre qualquer coisa. É aquela coisa, o meu produto é tão bom que ele vai se vender sozinho. Exatamente. Nunca, gente, jamais. Se você não for... Eu sei que eu tenho um resultado, a gente atua bem, que a gente... é aquilo que você falou no começo, você já sabe quanto você está impactando. Às vezes a gente nem sabe, mas às vezes o pai vem sozinho. Mas peraí, mas tem um monte de cliente aí que precisa ser resgatado. Exatamente. Tem que ser lembrado, tem que ser buscado, tem que falar, peraí, eu tô aqui, vem aqui, traz. De alguma maneira, te levou lá na escola. Exatamente. Entendeu? E o que foi? Você deu aí algumas características que fez você escolher a nossa escola. Espero que você permaneça por muito tempo, Jesus. Para sempre. Né? Quer dar meu celular para eu ver as perguntas? Aqui tá aberto, não tá? Vamos ver aqui, para fazer as perguntinhas pra gente não tomar muito... Eu gosto de falar, né? Ah, mas é bom. Aqui tem uma pergunta. Qual o maior segredo para o crescimento? Fizer essa pergunta. Qual o maior? Eu acho que não tem... Acho que eu já falei algumas coisas, né? Segredo. Primeiro, eu acredito que a gente não dá nem um passo se a gente não consultar a Deus. Né? Você tem que consultar. Por mais que você tenha sonho, peraí, o que ele acha? Será que Deus está alinhado com a minha vontade? Eu acho que esse é um dos meus segredos. Eu sempre coloco em oração e busco a Deus aquilo que eu vou fazer. E segundo é ousadia. Se você não for ousado, você não sai daqui e vai para lá. Então você tem que ter ousadia. Porque você tem que ter coragem. O empreendedorismo, ele é em si uma ousadia, né? Mais no Brasil, né? Não adianta... o que você acha? Às vezes eu escuto pessoas, eu vou... Não, se você não for ousado, se você tem a confirmação de Deus que você tem que ir, você tem que ir. E aí, fazer a coisa certa, né? Buscar o mais correto possível. Errar, a gente vai errar. Sim. No meio do caminho, a gente erra, mas o que você não pode fazer é permanecer no erro. Já teve momentos que eu não sabia de alguma coisa, eu errei, mas rapidamente eu quis consertar, refazer, às vezes tratar com uma pessoa, às vezes uma questão trabalhista, tudo isso. A gente tem que sempre buscar melhorar. Eu não sei. E outra coisa, o empreendedor que achar que tem que saber de tudo... Não entendeu? funciona. Então, busca pessoas que sabem melhor do que você, mais do que você. Esse é um conceito maravilhoso. Esse é um conceito que faz muito sentido. Entendeu? Então, eu vou te falar que eu tô cheia de meninas que sabem. Olha a Danusa. Aquela mulher falando. Ela ministrou uma palavra abençoada. Além da palavra, é conhecedora muito... Ela sabe 200 mil vezes mais do que eu no pedagógico.
Eu sou uma gestora, o meu negócio é gerir. Né? A Paloma tem o seu conhecimento, né, operacional, tem visão, olha tudo. Isabela é inovadora. Isabela implanta as coisas, todos os sistemas, tudo aquilo, ela traz coisa nova. A menina tem um sangue, tudo sabe mais do que eu. Né? Tem o meu marido que gosta da parte tecnológica. Então, eu sou uma pontinha, mas tem toda pessoas melhores. Isso é um segredo de sucesso. Aí sabe o que acontece? Resumindo, muitas pessoas têm medo de colocar pessoas melhores perto de você. Ah, não, ninguém pode ser melhor do que eu. Aí você vai morrer aí na praia, filho. É isso mesmo. Entendeu? Eu concordo 100%. Aqui perguntaram por que laranja e verde, você já respondeu que foi de Deus. De onde veio o nome Kairos? Kairos é tempo de Deus. E o Kairos foi dado para Isabela. Deus deu um nome para ela. A Isabela é minha sobrinha que fica comigo, né? Que começou comigo. Uhum. Então é tempo de Deus. Como é o desafio de estar à frente de um colégio referência? Olha, que legal, né? Referência. Ai, Jesus. Eu espero, primeiramente, não desagradar a Deus. Então, o meu maior foco, a Danusa sempre fala, você tem muito temor a Deus. Eu falo, até me emociono. O que as pessoas acham, ela é consequência. É lógico que eu vou fazer de tudo para agradar as pessoas até um ponto. O que eu não faço é quebrar princípio. Existe aquela parte, quando você não sabe, até o tempo da enganação, até o tempo da ignorância, né, que você tem, Deus perdoa. A partir do momento que você já sabe permanecer no erro, Deus não perdoa mais. E o empreendedor é muito isso, o percurso do empreendedor. Você vai vivendo e vai aparecendo coisas tributárias, trabalhistas, papapá, e você vai aprendendo. Mas a partir do momento que o certo é certo. Então, quebrar princípios a gente não pode. E estar na frente é muito desafiador. Imagino. É muito desafiador porque eu nem achava que era uma referência. Novidade, né? Com certeza. Mas assim, saber que a gente tem que entregar o melhor como se fizesse para o Senhor. Sempre. Essa é a nossa... Inclusive está em umas camisetas nossas. Fazer como se fizesse para o Senhor. Se você, como pessoa, fizer como se fizesse para o Senhor e tem empatia, você já vai muito longe. Porque a empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo para as meninas, se coloca no lugar dessa mãe, que essa criança precisa ficar o período integral, como você trataria? Se você fosse a mãe dela. Aí, né? Muda, né? O cenário muda a perspectiva, então, a tratativa. Acho que isso é fazer certo, fazer correto. O processo de empreendedor, ele é muito... É aquilo que eu falei, você sabe, você aprende muitas coisas no decorrer do tempo. Você tem que ter pessoas, né? Hoje a gente tem uma equipe jurídica com a gente, né? Eu tenho uma empresa jurídica. Precisa. Precisa ter, né? São muitos colaboradores, são muitos pais, precisa estar assistido. Então, aquilo que você não sabe, você tem que ser... Então, por isso que para você estar à frente, você tem que estar coberta com pessoas melhores do que você, para te apoiar, para te dar uma palavra, para falar para você por onde você tem que ir. Eu não sabia disso, então vamos por esse caminho agora correto, sem mudar, entendeu? Acontece, né? Sim, sim. Poxa, Adriana, eu tô muito feliz de você ter vindo aqui. Que bom. Foi um papo muito, muito bacana. Eu sou repito, até redundante, eu sou um admirador mesmo do seu projeto, do seu propósito. Eu sou a prova viva, eu vejo as minhas filhas. Eu estava em São Paulo, domingo retrasado, e a gente estava lá na Avenida Angélica, a gente foi no Sabará com a Sofia, e a gente subiu a rua cantando A alegria está no coração. A rua e todo mundo olhando pra gente, a gente cantando feliz. E isso é muito fruto do que a minha família é impactada através do projeto de vocês. Então eu quero agradecer de verdade o projeto de vocês. Vocês estão nas minhas orações. Amém. Que Deus continue abençoando e provendo grandemente lá, que vocês cresçam cada vez mais, e quando vocês tiverem essa novidade que você não contou, que vocês voltem aqui, né, Vi, para contar em primeira mão pra gente fazer a divulgação por aqui também. Vai ser um prazer.
E queria que você desse uma dica para quem está começando no empreendedorismo, em especial quem também serve a Deus, quem tem fé, quais são os caminhos que precisa seguir para começar a caminhada vitoriosa. Primeiramente, nunca perder a essência. Né? Então, assim, eu sempre falo que você nunca esquecer de onde você saiu. Porque quando você vai crescendo, você vai tendo propostas. Mas você tem que sempre centrar quem é Deus na sua vida. Por que você está ali? Você começou aonde? Da onde você começou? Você não pode esquecer. Eu não esqueço do meu começo. Eu não esqueço do dia da minha conversão. Eu não esqueço. Eu não esqueço quem é Deus. Esse é o maior segredo. Não esquecer das pessoas, ter gratidão. As pessoas que te ajudaram. A gratidão, ele é um princípio que vai te levar muito longe. Então, seja grato às pessoas. As pessoas, elas podem ter passado pela tua vida, mas em algum momento ela te ajudou, seja grato a ela. Né? Então, esses são... não esquecer da sua essência, ser sempre grato e não quebrar princípio. Os princípios, eles não podem ser quebrados. Né? Errar no percurso, mas a partir do momento que você já sabe, acerte. Acho que esse é o... E confiar sempre em Deus. Porque se Ele começou a boa obra, Ele é fiel para continuar até o final. Amém. Tá bom? Adriana, obrigado por ter dado o convite, ter vindo aqui bater um papo. Obrigado a presença de vocês. E estamos juntos aí. Na hora que for divulgar o outro projeto, não esquece de vir aqui falar com a gente. Eu te falo, você me convida. Fechou. Obrigada. Gente, obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso negócio. Fiquem com Deus e bora. Foi? Legal, né? Foi bom? Foi excelente. Não foi? Nossa.